Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Ela tinha acabado de espirrar pela terceira vez seguida. Lúcia estava sentindo uma tremenda dor de cabeça. A sua amiga do trabalho falou para ela ir ao hospital. A dengue está pegando geral. Minha mãe ficou 3 dias de cama. Lúcia, você não pode dar mole. Mas Lúcia vinha se segurando há alguns dias. Não gostava de hospitais. Ela sentia que poderia pegar algo ainda pior andando por lá. Pessoas com todos os tipos de doenças andavam por lá. Sabe-se lá qual bactéria ou vírus ela poderia estar respirando. O que Lúcia não sabia é que algo diferente estava no ar da cidade. E ela era apenas uma dentre milhares de pessoas que estavam sofrendo com os mesmos sintomas. Em casa de noite, sua mãe estava preocupada. Mas Lúcia tomou um remédio e disse que ia deitar um pouco para descansar, e que logo aquilo tudo passaria. Ela era jovem e o seu organismo se recuperaria. Mas não foi isso que aconteceu. Ela começou a passar muito mal. A sua febre aumentou bastante. Ela estava suando muito e com frio, tremia. Seus pais, preocupados, a levaram até o hospital mais próximo, que estava lotado. A sala de espera do hospital era um inferno. Corpos suados e febris se amontoavam em bancos precários, tossindo e espirrando uns nos outros. O ar era pesado e úmido, carregado com cheiro de doença e desespero. Lúcia oscilava momentos de lucidez e inconsciência, enquanto seus pais, preocupados, olhavam para todos os lados à procura de algum médico. Mas a situação ali estava caótica. Não tinha como exigir nada. Apenas aguardar e torcer para o remédio que a filha tinha tomado começar a fazer algum efeito. Depois de alguns minutos, se sentindo muito fraca, com a sua cabeça latejando bastante, prestes a explodir, Lúcia recobrou a consciência. Ela dizia que estava melhor das dores. Mas foi aí que ela olhou ao redor e percebeu o caos em que se encontrava. Ela olhava horrorizada para tudo aquilo. Ainda mais que ela tinha pavor de hospitais e de pegar algo ainda pior. Uma bactéria que fizesse o seu cabelo cair, por exemplo. Algo que ela tinha visto na internet e a deixou alarmada. No momento em que ela tentou se levantar para dizer aos pais para eles irem embora, um grupo de pacientes, em sua busca desesperada por alívio, empurravam e esmagavam uns aos outros. Alguns até caíam no chão. Outros chegaram a esbarrar em Lúcia, que tentava desviar. Outros pacientes gritavam de medo e de dor, mas as suas súplicas eram ignoradas por conta da baderna que se encontrava no hospital naquele momento. Lúcia tentou se afastar da multidão, usando seu pai como escudo humano, mas ela percebeu que seria impossível eles conseguirem sair dali. Ela estava presa em um mar de corpos doentes, incapaz de escapar dos horrores que a cercavam. De repente, ela se perdeu dos seus pais, que sumiram no meio de todas aquelas pessoas. Olhando preocupada para todos os lados em busca deles, ela sentiu uma mão gelada tocar o seu ombro. Quando Lúcia se virou, ela viu um homem pálido e magro, seus olhos opacos e só aparecendo o branco dos olhos. Faltava o mais importante. A pele do homem estava toda coberta de manchas roxas e um líquido escuro escorria da sua boca. O homem a abriu para falar, mas nenhum som saiu dela no momento. Em vez disso,
Ele tossiu violentamente, expelindo sangue e pus em seu rosto. Lúcia recuou horrorizada, limpando com a camisa, mas o homem a agarrou pelos braços. Seus dedos magros eram também muito fortes, uma pinçada de garra cravando em sua carne. Então ele sussurrou no ouvido de Lúcia, que pôde sentir o hálito podre saindo daquela boca imunda. Você está doente. Você vai morrer. A voz era rouca e fraca, porém as palavras eram reais. Soavam como verídicas. Lúcia lutou para se livrar dele, mas o homem era forte demais. Ela tentava a todo momento olhar para ver seus pais, mas não os encontrava. O homem então a puxou para mais perto, seu corpo fétido e machucado pressionando contra o dela. Lúcia pôde sentir o calor da febre irradiando através de sua pele, e o cheiro da doença era nauseante. Ele falou: todos nós vamos morrer, menina. Este é o fim das nossas sofridas vidas. Ele disse com os olhos fixos em Lúcia. A jovem então fechou os olhos, esperando o inevitável. Quando tudo mais já parecia perdido, algo inesperado aconteceu. Um grito agudo, ensurdecedor, terrível, encheu toda aquela sala. O homem a largou quando o grito veio seguido de um estrondo muito alto. O chão tremeu sob os pés de Lúcia, e as paredes começaram a rachar, ameaçando cair em cima de todas aquelas pessoas. Lúcia então gritou pelo nome dos seus pais. Estava morrendo de medo. Não queria mais ficar ali com aquelas pessoas estranhas e doentes. Uma pedra despencou do teto e caiu em cima da sua cabeça. Ela desmaiou. Quando voltou a abrir os olhos, a sala inteira estava em ruínas. Poeira e destroços continuavam a cair do teto. No ar, ainda se ouviam gritos de terror. Mas o homem pálido havia desaparecido, assim como a multidão de pacientes febris e doentes. Lúcia então se levantou ainda atordoada e confusa. Ela olhou ao redor, mas não viu ninguém, nem vivo e nem morto, embora ao longe ainda escutasse alguns gritos. Caminhando pelo hospital, ela viu que tudo estava em ruínas. Antes de uma calamidade de pessoas, agora era uma calamidade de destruição. Com o coração batendo forte no peito, ela saiu do prédio. Ela não sabia o que tinha acontecido, mas ela sabia que depois desse dia, ela nunca mais seria a mesma. Ela se curou de um trauma. Ela se curou do seu medo por hospitais. Agora, ela precisava achar os seus pais no meio daquela bagunça toda. Uma voz cavernosa quebrou a monotonia do plantão noturno de um hospital. Sim, estamos precisando de resgate. É na mansão dos 7 erros. Por favor, não demore. Depois disso, o telefone foi desligado. O motorista da ambulância era também um socorrista, e ele nos plantões tinha que se virar sozinho. Fazer o quê? O diretor do hospital falava que estava faltando o repasse das verbas. Então, eles tinham que economizar. Uma pessoa era mais do que o suficiente para resolver a maioria dos problemas. James ficava louco com essa dupla tarefa. Ficava imaginando se tivesse que resgatar uma pessoa obesa. Como ele faria? Isso era uma imprudência que beirava o irresponsável. Então, durante os plantões, ele rezava para que não tivesse nenhum chamado. Caso alguém o chamasse, que fosse algo bem simples de resolver.
E para complicar ainda mais a noite, estava chovendo bastante, dificultando demais a visão da rua. No rádio, falavam para as pessoas ficarem em casa e evitarem as estradas. Bem que James queria. Ele batia no volante e tentava relaxar. Pelo menos era em uma mansão. Com certeza o homem deveria ter alguns empregados para ajudar, mesmo sendo de madrugada, a hora dos mortos. E com esse pensamento macabro, James fez o sinal da cruz. Mesmo com a pista escorregadia, ele cortava toda a velocidade a estrada deserta. Mas algo vinha encucando sua mente. Na hora, ele não havia prestado atenção. Mas agora ele se tocou. A mansão dos 7 erros não estava abandonada? Pelo menos é o que todos diziam. Isso tornava aquilo ainda mais esquisito e suspeito. James pensou em dar meia volta e voltar ao hospital. Mas se fosse um chamado sério e ele tivesse abandonado, teria problemas com a administração do hospital. Então ele teve que se arriscar. Quando ele chegou, estacionou a ambulância em um imenso jardim mal cuidado. As plantas e o mato estavam crescendo desordenadamente. Havia muita lama no chão. Ele tirou a maca de dentro do carro e foi até a porta de entrada. Ao lado da imensa porta de madeira, 2 gárgulas faziam a segurança da mansão. O trinco de ferro fez um barulho sinistro e apavorante quando James o tocou. 1, 2, 3 vezes. Apelando para sua voz, ele começou a chamar por alguém na casa. Ele percebeu que ela estava cheia de teias de aranha, e uma neblina densa agora descia por toda a região. Em poucos segundos, a sua visão ficou turva e embaçada. Ele se afastou um pouco, e até aliviado da mansão aparentar estar vazia, mas olhando bem para ela, ele notou uma luz trêmula no último andar, bem fraquinha. Ele voltou a bater na porta. Ao longe, ele escutou uma voz sinistra, falando quase em um sussurro. Empurre a porta e suba! Eu estou no último andar! E depois começou uma tosse horrível. O socorrista se apressou. Ele empurrou a imensa porta de madeira e rangeu protestando. Ele procurou pela escada e subiu lentamente. Estava muito escuro. Como ele não achou o interruptor, a luz do seu celular era muito fraca e iluminava pouco. Então ele subiu com cuidado. Tinha medo de cair. Pode vir. Estou esperando. Novamente a voz. Dessa vez era mais estranha do que a anterior. Parece que à medida que James chegava perto, as coisas pioravam. Eu devia sair correndo daqui muito rápido, ele pensava, enquanto se aproximava do quarto com a luz acesa. Assim que ele abriu a porta, estava preparado para ver um velho moribundo, que ele teria que colocar nos ombros para descer as escadas e depois colocar na ambulância. A maca não teria serventia nesse caso, mas o quarto estava vazio. James olhou em todos os cantos, nada do velho. Ele saiu do quarto e foi abrindo porta por porta, sem sucesso. Ele chamou pela voz e ninguém respondeu. Achou que aquela brincadeira havia ido longe demais. E fazendo pouco caso do assunto, ele decidiu ir embora. Quando estava chegando no primeiro andar, ouviu novamente a voz. Você nunca deveria ter vindo. James surtou.
Aquela voz estava muito mais forte e ameaçadora do que antes. Ele sentiu todos os pelos do seu corpo uriçarem. Ele então correu para a porta de entrada. Ele sentiu seu coração querendo sair pela boca. Ele nem teve tempo de pensar que pudesse ainda ser um trote, e todo mundo do trabalho apareceria rindo dele. Mas nada disso aconteceu. Quando ele abriu a porta de madeira e avançou até a sua ambulância, ele notou que ela havia sumido. O medo congelou os seus ossos, e uma risada macabra era ouvida de fundo. O homem moribundo estava rindo dele. James não sabia o que fazer. Caiu de joelhos no chão, segurando os ouvidos para não ouvir mais aquela risada do inferno. Esperou alguns segundos, e assim que começou a se levantar do chão, ouviu um murmúrio estranho vindo da entrada da mansão, justamente aonde ele havia estacionado a ambulância, que alguns segundos atrás não estava mais lá. Uns gritos de dor, de agonia, pessoas lamentando. Lentamente James se aproximou, tomando todo o cuidado do mundo, gelado, com medo. Ele sentia a chave da ambulância queimando a sua perna. Toma cuidado, homem, ele pensava. Assim que ele a avistou, a ambulância estava com a porta traseira aberta e 5 corpos sangrando estavam jogados ali dentro. Quando ele olhou, pasmem, estavam mortos. Mas ele ainda conseguiu ouvir o murmúrio de dor que os corpos estavam fazendo. Sem ter mais o que fazer, ele entrou na ambulância e dirigiu de volta ao hospital. O seu dever fora cumprido, e o seu plantão estava perto do fim.